uma disputa para ganhar de um campo da extrema-direita, dessa direita, eu não vejo outra pessoa que não seja o Lula. A lambança foi vocês que fizeram e nós estamos consertando. E essa é uma eleição que a gente precisa de liderança política. E eu acho que a gente não está conseguindo, em termos de governo e de base, ser ofensivos também. Você tem que fazer a gestão do Estado, mas você tem que dizer para o povo por que você está fazendo o que está fazendo. Bem-vindos! Vocês sabem que uma maldição paira sobre Brasília tem 40 anos. Foi um vaticínio feito por Ulisses Guimarães, respondendo a gente que se queixava acerca de suas excelências deputados e senadores de então. Aí o doutor Ulisses mandou assim: tá achando esse Congresso ruim? Então espera só o próximo. Pois é, ainda perdura como síntese, uma síntese precisa da sempre instável relação entre executivo e legislativo. E é uma das tantas pedras no caminho de Lula 3. Agora, a missão de reconstruir pontes está com uma mulher que cedo descobriu a vocação política dela. Primeiro ela queria ser freira, mas aí encontrou o seu púlpito no Grêmio do colégio, logo virou porta-voz dos estudantes de sua Curitiba. Mais de 2 décadas depois, tornou-se a primeira senadora eleita pelo estado do Paraná. E em poucos meses, sua postura combativa a lançou a um alto posto da República. Foi ser ministra da Casa Civil da Dilma. E aí chamavam ela de a Dilma da Dilma. Uma alcunha não necessariamente simpática, entre tantos apelidos maldosos que ela já teve na vida pública. Ela liderou o PT na fase mais dramática, em que Lula esteve preso em Curitiba e teve um papel central na costura da aliança que levou de volta ao Planalto. O partido agora tenta reverter a baixa de popularidade do presidente, enfrentando adversários sempre muito hábeis na comunicação e na exploração das sucessivas crises do governo. Vamos receber a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann. Veio o fã-clube com... Querida. Obrigada. Muito obrigado, muito prazer. Gleisi, o certo é falar Gleisi, não Gleice. Falam dos dois jeitos, mas o certo, o correto seria Gleisi. Mas o seu nome é um daqueles casos de erro de cartório. Sua mãe não foi registrar esse nome? Não, foi meu pai. Minha mãe queria pôr o nome de Grace, por conta da Grace Kelly. Sim. Aí meu pai achou que ela estava falando errado, ele também não acompanhava muito cinema, botou com L mesmo, aí ficou. Você tem uma reputação de ser uma pessoa rígida e com um pai de origem alemã. O jogo de cintura não é exatamente característico da herança alemã. No entanto, a política e ainda mais as relações institucionais requerem um rebolado. Como é que a alemã faz para rebolar? Não, é que eu acho que a política não pode ser só negociação e também não pode ser só disputa. Eu acho que a gente tem que ter coragem na disputa para defender as ideias, aquilo que a gente acredita, mas também tem que ter grandeza na mediação, porque você não ganha todas. E às vezes para você avançar um pouco é necessário fazer negociação. Mas claro que na minha função hoje eu tenho que ser muito mais maleável do que eu era como presidente do PT, que eu estava no partido com uma disputa e enfrentando situações. Hoje eu tenho que enfrentar, mas eu também tenho que dar ao governo condições do governo votar as matérias que quer votar no Congresso. Eu sempre digo o seguinte, tem brigas que não vale a pena a gente entrar, que a gente vai perder, elas são grandes demais. Aí é melhor, às vezes, você recuar ou você tentar uma mediação. Tem outras que você pode avançar, então você tem que avançar. Vou te dar um exemplo que eu acho que a gente vai ter agora. Nós mandamos para o Congresso um projeto que eu acho muito importante, que é o da isenção de quem ganha até R$5.000. Isenção do imposto de renda. Que foi anunciado de uma maneira um pouco atrapalhada o ano passado, né? É que saiu junto com o anúncio das outras medidas fiscais. O morde-sopra. Então está no Congresso. E ele tem uma coisa que é legal também, porque ele começa a cobrar imposto de quem não paga e ganha acima de R$50.000. Então, a tarifa efetiva desse imposto vai ter que ser a partir de R$50.000 de 2,5%. Somando tudo que você recebe, tudo que você paga de imposto, se não chegar a 10%, vai complementando. Nós vamos fazer uma grande disputa no Congresso Nacional. Eu acho que do ponto de vista da isenção, ok. Mas tem muita gente lá
que não quer fazer a tributação em cima ou quer começar num nível muito alto. E aí você não tem dinheiro para compensar. Essa é uma matéria que a gente vai ter que disputar, mais do que mediar. Porque se for ter que fazer algum acordo lá no final, tem que ser muito mais benéfico para o Estado e para as pessoas com que a gente quer beneficiar. Eu acho aí tem que mobilizar a opinião pública. Eu tenho a impressão, né, que há um consenso até mesmo entre as classes mais altas do Brasil, as elites, de que nós temos um sistema injusto de imposto de renda, que quem poderia pagar mais não paga, quem não deveria paga mais. Então, de onde vêm as resistências maiores? Exatamente de quem não paga e ganha muito. É muita concentração de renda no país. Você sabe que esse pessoal que vai ter que pagar o imposto acima de 50 mil são 141 mil contribuintes, Bial. Num país de 210 milhões de pessoas. Exatamente. Então, veja como a gente tem concentração de renda no Brasil. A maioria das pessoas, 70% do povo, ganha 2 salários mínimos. A renda individual. Eu acho que tem que cair a ficha de que num país em que tem tantos que têm e tantos que não têm, não é bom para ninguém. Nem para quem tem, nem para quem não tem. Muito menos, né? Muito menos. Por isso que tem que mudar. Olha, eu sei que seu Júlio, seu pai, tinha posições diferentes das suas. Ele estava bem mais à direita. Tinha. Você diria que o seu esquerdismo foi uma reação de rebeldia em relação ao direitismo dele? Não, porque ele também não era assim uma pessoa tão política que ficava colocando as posições, né? Mas ele pensava bem de direita mesmo. Foi mais no colégio. Ele gostava da ditadura, por exemplo? Ou não chegava tanto? Ele não criticava. Ele achava que, entendeu? Criticava algumas medidas do governo na área de economia, quando subia combustível, mas o regime em si, não. Sei. E aquilo sempre me incomodou. Mas eu comecei a ser mais de esquerda na escola, no colégio. Né? No colégio Nossa Senhora Medianeira. No Colégio Nossa Senhora Esperança, que eu estudei. As irmãs Bernardinas faziam muito trabalho de ajudar a comunidade. Tinha uma comunidade ali perto que elas ajudavam. E eu comecei a participar disso. E tinha, assim, era uma ajuda social junto com a questão do evangelho. Então, era algo interessante. E eu fui gostando daquilo. E aquilo que eu tinha um pouco pela religiosidade, né, que era de ajudar, de ficar impactada com a pobreza, eu fui vendo que tinha um instrumento político. E os partidos de esquerda pregavam isso, ou seja, tinha que ter a igualdade social, a justiça. Esse foi o caminho de muita gente, né? O próprio Betinho começa militando na igreja católica. Olha a foto dessa alemãzinha, que graça, e queria ser freira. Então, eu queria, porque como eu vivia ali com as irmãs Bernardinas, né, a gente conversava muito, eu gostava dessa coisa do evangelho, sempre gostei, e elas me incentivavam. Então, eu lembro até hoje que a irmã Geralda me convidou, a irmã Geralda era a freira superior, ela me convidou e disse assim, você podia entrar, né, para as Bernardinas, você não quer? Vamos para o Rio Grande do Sul. Eu adorei, achei aquilo o máximo. Aí meu pai não deixou, porque tinha que ir para o Rio Grande do Sul. Será que você viu na política um outro modo de sacerdócio? Uma outra forma de sacerdócio? Mas eu acho que a política é um sacerdócio. Claro que, como toda ação, ela tem muitos problemas, né? E acho que muitos desvios. Mas se de fato você pegar a política para analisar o que significa ela, que é você acreditar numa ideia e militar por ela e viver por ela, ela é um sacerdócio. Tem uma diferença fundamental. O exercício da fé pressupõe pureza. E na política, a pureza não é necessariamente uma prática nem uma virtude. Mas também, assim, nem todo mundo que tem o exercício da fé tem pureza. Então nós somos todos humanos. Não, eu não estou defendendo a política como isso. Eu disse que, para mim, ela representou isso. Ministra, você disse que quando a presidente Dilma lhe chamou para assumir a Casa Civil, que você chorou em casa de emoção. Não, na Dilma eu chorei de medo mesmo. Eu digo, gente, eu falei para ela, presidente, a senhora tem certeza que a senhora quer que eu assuma a Casa Civil? Eu estava chegando no Senado, Bial. Tinha 6 meses como senadora. Eu conhecia Brasília, claro, conhecia a gestão lá. Estava chorando de medo. Aí eu disse, eu chorei de medo, de nervosa. Eu disse, presidente, a senhora tem certeza? Ela disse assim, tem sim, vamos junto. Eu também é a primeira vez que estou aqui na presidência. E aí fiquei como ministra. Foi uma grande experiência na minha vida.
A gente tem uma pauta do Congresso que está meio que sequestrada pelo fatídico 8 de janeiro, a discussão de uma suposta anistia. O governo tenta mudar o foco, libera crédito para a população, isenção no imposto de renda, como você disse, mas as crises continuam. A crise do PIX, que foi ruim, um golpe terrível, a crise no INSS. E agora, na semana passada, teve o vai e vem, a ordem contra ordem das mudanças no IOF, em que foi anunciadas mudanças e à noite você foi convocada para uma reunião com o ministro Rui Costa e com o Sidônio Palmeira para voltar atrás e antes da meia-noite anunciar para o mercado abrir já com as novas... Conta como é que foi a ordem. Eu vou contar direitinho que não foi bem assim. A ordem dos fatos, exatamente. Não, é o seguinte, a gente tinha que fazer a avaliação do orçamento. Então tem uma junta financeira no governo. Nós fizemos uma reunião com a junta financeira durante a semana, depois com o presidente. O ministro Haddad explicou as medidas e falou do IOF. Mas ele não abriu com detalhes aonde ia mexer. Mas ele disse, olha, a mudança é pequena e era mesmo da alíquota, acho que de 2,39, 2,35 para 3,50. Mas tinha uma mudança grande de 0 para 3,5. Aí, na questão dos fundos de investimento, que era isento, ficou valendo a 3,5. Né? Mas, assim, como a medida não estava aberta, né, e o Haddad sempre é muito cioso disso, ok, todo mundo aceitou, foi. As medidas do ajuste foram bem recebidas, porque tinha que fazer, não tinha jeito mesmo. E essa, quando foi explicada, começou a dar problema com os fundos, com a remessa. E a gente estava na Casa Civil, estava lá porque nós estávamos numa reunião com o Rui, com o Sidônio, que era sobre inteligência artificial. E quando eu cheguei, esse negócio já estava, entendeu? O pessoal lá da assessoria nos dizendo, está dando problema, o mercado, gente ligando, comecei a ver a imprensa ligando, aí nós sentamos lá e conversamos. E aí a avaliação foi essa, olha gente, eu acho que teve um erro aí, o impacto é muito grande, então é pior ficar do que a gente recuar. Quando erra, paciência, recua, não tem problema. E então, recuar mais rápido do que na crise do PIX, porque demorou e aí veio o Nicolas Ferreira e fez aquele salseiro. Não, e fica todo mundo falando, e fica todo mundo aumentando. Então, assim, não teve uma reunião convocada para isso. A gente estava lá já e aproveitou. E em nenhum momento, sempre conversando com a Haddad, com a equipe da Fazenda, eles também avaliaram isso. Então, dizer, não, vamos tirar, porque de fato... E o impacto disso era pequeno, do ponto de vista desse ano, que precisava, acho que era 1.900 bi de arrecadação. Então, não valia a pena mesmo continuar. Mas voltando à questão dessa oposição tão bem mobilizada, o Nicolas Ferreira com esses vídeos muito bem realizados, e o do PIX teve mais de 300 milhões de visualizações. Mas você, como uma pessoa de esquerda, você, considerando os valores do trabalhador brasileiro, quando você começou a sua carreira, e os valores de hoje em dia, o que o PT não está entendendo que mudou na cabeça do trabalhador? É que assim, o PT, a base forte do PT, que é da sua grande liderança, o Lula, é o movimento sindical. O movimento sindical da década de 80, né? Aquele movimento sindical que começava a crescer aqui em São Paulo e o Lula se torna um grande líder. E o movimento sindical é de carteira assinada. Então, o que dava força para o sindicalismo era a carteira assinada. Vou te contar uma coisa que o Lula conta que ilustra bem isso. Na campanha de 89, saiu uma pesquisa e ele estava, acho que com 3%, e sai uma pesquisa que o Estadão publica, ele cai para 2,5%. Aí ele diz assim, pô, eu pensei que eu ia subir um pouquinho, porque onde eu chego o pessoal gosta de mim e tal. Nós estamos errando a campanha, não é possível. A gente está falando para muita gente e tem muito candidato falando para muita gente. A gente tem que acertar o discurso para quem nós vamos falar, para a gente poder ir para o segundo turno. Aí, assim, nós vamos falar para os trabalhadores com carteira assinada, para aqueles que eu represento no movimento sindical. O que é que eu quero fazer? E aí começou a subir. Começou a subir. Ele vai para o segundo turno com quase 17%. O problema é que o mundo mudou, né, Gleisi? Não, eu sei que mudou. Não foi só o Brasil. Todas as relações de trabalho mudaram. A civilização industrial está tomando outra feição. Eu sei. Mas é difícil você pegar um partido que está nessa vibe tanto tempo, né? E fazer uma mudança assim. E vamos lembrar que nós passamos esses últimos 8, 9 anos nos defendendo, né? E não pensando em o que estava acontecendo na sociedade, porque nós estávamos sendo massacrados. Mas a Fundação Perseu Abramo produziu um documento em 2015 que já alertava para essa mudança de valores dos trabalhadores Não, já tinha um embrião de discussão, mas estou dizendo, não foi, infelizmente, o nosso foco prioritário, entendeu? Já tinha gente se movimentando no partido, tem bastante produção. Eu vou te fazer uma pergunta difícil.
Como é que você explica que o mesmo trabalhador, chamado, digamos, de precarizado, vota no Lula e 2 anos depois vota no Pablo Marçal, o mesmo trabalhador? Então, primeiro, assim, o voto do Lula é uma coisa que vem dessa questão do social, da ajuda social, de um país que nunca se preocupou com a pobreza, com os trabalhadores que ganhavam pouco, sempre foi paisagem. Primeiro a se preocupar foi Lula. Então, há um reconhecimento disso. Mas as pessoas também querem prosperar. E o Pablo Marçal faz um discurso fácil muitas vezes. Ah, então tudo bem, você já conquistou o teu piso, tá aí, mas como é que você prospera? É você mesmo, vai em frente, não dependa do Estado. E vende para as pessoas que isso é possível, com entusiasmo, enfim. Então, as pessoas também estão precisando de esperança, esperançar. E eu acho que nesse processo, o pessoal votou na gente, elegeu o Lula, porque tinha também essa esperança, mas quer algo mais do que aquilo que é a base do direito, porque isso já está conquistado por ele. Quando ele não tinha esse direito, isso era uma coisa que movia ele. Mas como tem, ele quer algo mais. Então, quer crescer na vida, todo mundo quer. A gente tem que entender isso. Agora, nós não podemos ser Pablo Marçal, né? Mentir para as pessoas, dizer, vai, se puxa pelo cabelo que vai dar certo, porque não vai dar certo. As pessoas não conseguem. Então, como é que você dá oportunidade para esse pessoal que não quer carteira assinada e a gente tem que respeitar? Mas uma outra coisa que a gente tem que pensar, todo mundo vai ficar velho. Alguém vai ter que sustentar a velhice, porque você não vai trabalhar a vida inteira. Quando você chegar com seus 60 e poucos anos, 70, como é que você vai continuar trabalhando? Vamos ouvir agora a opinião do Zé Dirceu sobre o perfil do Lula 3. Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, como montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado, às vezes, dentro do PT. Porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo. Porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. O Brasil pode ter um acordo nacional, de certa forma, teve um acordo nacional com a eleição do Lula e com a constituição do governo e com o programa do governo. O programa do governo do Lula não é um programa de esquerda. Concorda? Não necessariamente nessa questão de ser de esquerda, porque o que é ser de esquerda numa situação como essa, né? Com o governo que nós temos. Eu acho que o programa que o Lula trouxe, sim, é valorizar o salário mínimo, é fazer a renda para quem precisa, é ter investimento, é ter desenvolvimentismo. Então, isso tudo está no programa. O que eu concordo com ele é que a gente teve que fazer composição para governar e trouxe a direita para dentro do governo. Isolou a extrema-direita. Então, bolsonarismo isolado. E trouxe uma parte da direita, porque a direita também não veio inteira. Você traz União Brasil, vem a metade da bancada. Você traz o PP, vem uma parte da bancada. E, obviamente, isso faz com que a gente medie as posições. Mas nós não deixamos de fazer programas importantes. Uma coisa importante, nós não deixamos mexer no piso da saúde, no piso da educação, no aumento real do salário mínimo. Então, assim, são coisas que foram importantes para a gente. Eu diria assim, é uma política social-democrata. Quando a gente fala dessa base que inclui a direita no governo, também na semana passada, na quinta-feira passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou uma frente ampla da direita que, além de PL, PP, PSD, Podemos, incluiu União Brasil e Republicanos, que são da base do governo. Isso. Serão? Mas esses aí continuarão sendo? Mas esses estão na base de muitos governos. União Brasil, porque a característica deles é ser governo, Bial. A gente tem que entender. Você pode até criticar, não gostar, mas a linha programática é essa. Não tem. Assim, tem que ser um governo muito radical para eles estarem na oposição. O PL consegue estar na oposição, uma parte. Uma parte também não consegue. A parte mais Valdemar ali não. Por quê? Porque aí é essa luta bolsonarista, daí é a luta da extrema-direita, aí é algo ideológico. Mas esses partidos que a gente chama de centrão, a característica é exatamente essa. Mas no momento que eles se alinham com o Tarcísio, numa possível candidatura alternativa à do Bolsonaro. Mas veja, quando a gente montou a frente em 2022, a Frente Ampla, primeiro a gente começou com os partidos mais de esquerda, centro-esquerda, que estavam com a gente. Então, PSB, PT, PV, PCdoB, PSOL, tal. E aí nós fomos conversando, vamos lá conversar com o MDB.
Aí o MDB disse assim, não, nós vamos ter a Simone de candidata. Só que uma parte do MDB disse, não, nós não queremos ir com a Simone, nós queremos ir com o Lula, o MDB do Nordeste e do Norte. E esse pessoal, os senadores, deputados, governador que tinha lá, veio com a gente desde o início, no primeiro turno. Depois, no segundo turno, a Simone veio e apoiou o Lula. Assim aconteceu com o PSD também. Uma parte do PSD veio conosco no primeiro turno. E a outra parte ficou mais neutra, nem com o Bolsonaro foi. Vamos lá, a gente tem essa indefinição no campo da direita, mas a definição no campo da esquerda parece já o Lula. Sim. No entanto, o Lula vai fazer 80 anos o ano que vem. Pepe Mujica, nosso querido Pepe Mujica, que morreu há pouquíssimo tempo, Adoro. eu conversei com ele em 2017. Olha o que ele fala quando eu pergunto se ele se candidataria de novo à presidência. Cuando eres octogenario, la decadencia física es geométrica. Dentro de 4 años, Dios me libre. Quiero mucho a mi país, porque sabes una cosa, lo más peligroso es que si voy puedo ganar. Y el país merece tener esperanza y no jugar su vida en la maleta de un anciano. Pero la vida siempre es por venir. Hay que mirar hacia adelante. Então, será que o presidente Lula está levando isso em consideração? Não, no Uruguai, eles têm uma situação política diferente, né? Eles tinham candidatura, a Frente Ampla lá tinha opção. Eu quero te dizer que aqui na esquerda hoje, para fazer uma disputa para ganhar de um campo da extrema-direita, dessa direita, eu não vejo outra pessoa que não seja o Lula. Acho que ele está bem, obviamente, né? Concordo que quando você tem uma idade mais avançada, você tem mais injusto até dificuldades. com ele ter que ir para essa... Não ter alternativa. Mas você ele, concorda? pois é. Não, você tem quadros políticos, né? Você não pode dizer assim, não tem ninguém. Tem, gente. Mas eu estou dizendo que tem a pegada popular, que tenha condições de fazer o embate e que tenha condições de ganhar. Porque eu acho que a gente tem que ter um compromisso com esse país, Bial. Nós não podemos deixar a extrema-direita voltar a governar. É um dever que a gente tem com o Brasil. Se esse pessoal voltar, vai ser um período sombrio e de muito tempo. É muito difícil os métodos que eles têm, o que eles fazem, queriam dar um golpe. Olha o que estão fazendo com intervenção americana aqui. O secretário de Estado falou do ministro Alexandre de Moraes, é um absurdo, eles intervinam. E eles apoiam isso. Então, assim, eu fico com medo se esse pessoal ganhar. Então, infelizmente, o Lula terá que ser candidato novamente. É delicado para você dizer isso, mas que alternativas ao Lula você veria? O Haddad é o primeiro nome que todo mundo fala. Também. Ó, tem Haddad, tem o Camilo Santana, nós temos os governadores, que é gente que eu digo assim, tem experiência de gestão, conhece política, tem capacidade. Claro, precisa se tornar conhecido para fazer a disputa, mas tem capacidade. São quadros políticos relevantes, mas não são lideranças políticas ainda. Entendeu? E essa é uma eleição que a gente precisa de liderança política. Agora, o Lula está bem, mas ele também tem a consciência de dizer, se eu não estiver bem de saúde, não dá para eu ir. Mas ele está bem de saúde, ele está se cuidando. Então, é ele que nós vamos ter para disputar a eleição de 26. Você é casada com o líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, também conhecido como Lindinho. Vocês conversam sobre alguma coisa que não seja política? E é difícil, viu? Não, conversamos sim. Mas a gente vive isso, né? É porque é interessante, você se relaciona com quem você convive, né? Jornalista se casa entre si e fica falando de jornalismo. Isso. Será que dentista Artista, também é assim? Dentista fica discutindo prótese lá no... Acho que fica assim. E no nosso caso ainda tem as disputas, tem as articulações, porque ele me ajuda muito o governo lá no Congresso, na Câmara, né? Ajuda muito a liderança do governo. Então tem problema, me liga, olha, vai dar problema aqui, vai estourar aqui, tem que fazer isso, vai. Então é impossível não conversar sobre isso. Ele declarou que vocês gostam de assistir a vídeos do André Lara Rezende, do economista. Sim. O que você acha mais importante nas ideias dele? Não, o que eu gosto do André é que ele tem uma crítica muito grande a uma política fiscalista, que é uma coisa
que o mercado defende muito aqui, que a direita defende muito, o liberalismo, né? Não, o fiscal tem que estar equilibrado, o Estado é como a casa da gente. O Estado não é como a casa da gente. A gente não emite moeda, Bial. Você não faz moeda, você não faz dívida que vai criar, que vai te dar tributo. É diferente. O Estado emite moeda, o Estado tem condições de intervir na economia e tal. E ele estava com uma visão muito positiva do Brasil. Ele disse, o Brasil tem reservas internacionais, portanto, não é um país que vai sofrer ataque especulativo de jeito nenhum, são robustas as nossas reservas internacionais. O Brasil tem uma dívida equilibrada, hoje é 76% do PIB, e se não fosse esse aumento estrondoso dos juros que a gente está tendo, seria bem menor. Então, o que está crescendo a dívida é o PIB. E o Brasil tem uma conta, por exemplo, se for pegar pessoal em relação ao PIB da União, é muito estável, não tem crescimento. E mesmo o custeio. O que é que no fiscal tem impacto grande? O aumento real do salário mínimo por conta do pagamento dos aposentados. Tudo indexado. Mas você acha justo, Bial, a pessoa ficar com o salário mínimo congelado? Esses dias eu ouvi que foi o presidente do banco, o Armínio Fraga. Armínio. Não, uma solução seria congelar por 5 anos o salário mínimo. Por que ele não congela o dele? Ele deve gastar um salário mínimo pagando uma garrafa de vinho para um jantar. Mas a coisa fica descontrolada, Gleisi. Eu sei, mas aí eu coloco em cima dos pobres. O Estado brasileiro tem capacidade para pagar isso. Porque você falou, o Estado sim emite moeda, mas é um problema quando o Estado sai emitindo moeda para resolver questões. Quando eu digo emite moeda, é o seguinte, ele faz dívida, entendeu? Então ele bota título. E isso gera também arrecadação. Então você tem um processo, você não tem uma conta descontrolada do Estado brasileiro. Então você pode fazer isso, você pode administrar um déficit ou uma conta zerada de maneira mais tranquila, não cortando tudo. Não é justo. Até porque a gente cresce também. Nós crescemos em 2023 3,4%. Que todo mundo dizia que ia crescer 0,8%, não sei se você lembra. Aí crescemos 3,2% em 2024. Todo mundo dizia que a gente ia crescer menos. Agora todo mundo estava dizendo que a gente não chegava a 2%, já a estimativa é de 2,4%. Quando você cresce, você tem uma relação com o seu PIB grande, em relação às despesas caem. A receita aumenta. Então, assim, não é estático. São fatos inegáveis. Você acaba de descrever um cenário econômico positivo. Positivo. No entanto, está sendo contrariada a máxima lá de trás, do James Carville. É a economia estúpido que decide as eleições. Apesar do bom desempenho econômico do governo Lula III, a percepção do governo, a popularidade está em baixa. Tem um mal-estar, né? Tem um mal-estar. Como é que você explica isso? Então, não sei. Eu acho que, primeiro, essa questão da disputa da extrema-direita, que faz uma oposição muito dura, muito firme. E eu acho que a gente não está conseguindo, em termos de governo e de base, ser ofensivos também. A gente foi mais nos primeiros governos, eu acho que falta isso, é uma autocrítica, inclusive fazer mais a disputa política. Você tem que fazer a gestão do Estado, mas você tem que dizer para o povo por que você está fazendo o que está fazendo. Mas a comunicação, vocês estão perdendo a briga. A comunicação a gente perdeu muito. Eu acho que a gente está tentando recuperar. A questão de redes é um problema ainda. Ganhamos a eleição, mesmo com a rede deles, que era fortíssima, complicada. A gente conseguiu ganhar. Mas, de fato, a gente tem que melhorar nessa disputa. Bom, diante de uma política com a sua trajetória, de uma mulher que fez essa trajetória política, eu tenho que falar de Janja, da primeira-dama, que de vez em quando o noticiário acaba chegando nela. Está na hora dela ter um cargo oficial no governo, ministro? Guarda a resposta para depois do intervalo. A gente volta em instantes. É bom. Bem-vindos de volta à nossa conversa com a ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann. Ministra, você e Janja chegaram a Itaipu na mesma época, acho que em torno de 2002. Conforme ela mesma disse, não há protocolo que a faça calar. Então não seria, como eu deixei a pergunta no ar antes do intervalo,
a hora de dar um cargo oficial para ela? Porque primeira-dama é um cargo etéreo, não tem atribuição. É até meio anacrônico. Então, sabe? mas assim, para as outras primeiras-damas, as anteriores, tinha um cargo honorífico que não ganha nada, mas tinha um programa. Ah, a Michele acho que era das crianças, eu nem me lembro. Isso que não fazia nada, porque eu também não me lembro. E ela não quis um cargo, uma função específica. Ela disse assim, eu quero ajudar na política de mulheres, quero ajudar na política de animais, quero ajudar nessa questão da cultura. Ou seja, ela queria ajudar e atuar em várias áreas. Então, ela preferiu não ter. Agora, a gente formalizou a atuação dela através de um parecer da Advocacia Geral da União, né, dizendo que as atividades e as ações dela têm que ir para a lei de acesso à informação, tudo tem que ser prestado contas, declarados, a agenda publicada. Então, agora ela está com uma ação bem formalizada. O presidente Lula está sempre apoiando as iniciativas dela, quando a criticaram muito pela manifestação no jantar lá na China com Xi Jinping, e ele veio a público. Mas, de vez em quando, o presidente também solta umas batatadas, como dizer assim, não, nomeei a Gleisi porque ela é uma mulher bonita, é bom para articulações políticas. O que é? Um problema da geração dos homens dele? Eu acho que ali, sinceramente, ele quis usar outra palavra, entendeu? E usou essa, porque ele falou de uma forma tão mulher cândida. Bonita? Porque mulher, ele quis dizer que uma outra mulher... palavra? Linda? Uma mulher forte. Não, era outro adjetivo que eu acho que ele queria. Não, é verdade, ele de vez em quando escorrega. Mesmo a Janja agora deu uma entrevista e disse, eu não passo pano não, eu falo para ele que ele está errado. Mas deixa eu te dizer, para mim o que vale muito no presidente são os gestos dele e o compromisso que ele tem. Porque, Bial, ele foi o primeiro presidente que fez uma sucessora mulher. E fez porque ele apoiou e incentivou. Ele me apoiou e me incentivou a ser a primeira mulher a dirigir o PT. Ele foi o presidente que mais nomeou ministras de Estado, que mais nomeou juízas para cargos em tribunais. Inclusive as duas mulheres que estão no Tribunal Militar, hoje foram nomeadas pelo Lula. Então, o compromisso dele, né, com a emancipação das mulheres, com o incentivo, é um compromisso grande. Eu olho muito isso. Claro que de vez em quando acontece isso. Aí tem a ver também com a cultura, com a história, com a idade, mas eu acho que ele tem um esforço muito grande nesse comprometimento com a questão das mulheres. Ministra, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Gleisi Hoffmann. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.